Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, sou o Vitor e hoje a gente vai aqui dar continuidade no nosso projeto back-end. Na última aula a gente deu uma olhada, criamos toda a parte de regras de negócio, como que a gente vai estruturar os nossos módulos, como que a gente vai criar entidades, repositórios, criamos cases com já todos os nossos testes. Então a gente vai agora começar a criar os nossos controllers e tudo mais para conseguir expor os nossos endpoints da nossa API. Aqui então a gente vai criar nossos controllers, vamos mexer com DTOs, vamos ver view model, vamos configurar o módulo de database, vamos fazer injeção de dependência com o nosso banco de dados do Prisma. Então vai ser aqui um vídeo bem completinho para a gente realmente entender como que funciona essa parte de expor os nossos endpoints da API. Rompendo o vídeo rapidinho só para falar do nosso sorteio e do nosso primeiro patrocínio. Então esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alab Team, que é basicamente uma empresa que cria extensões para o VS Code, não só para o VS Code, para diversas ideias, né? O que a gente vai falar aqui vai ser o Alab, o Kuka, não sei falar direito aqui, e o console.ninja, que a gente vai utilizar para criar todo esse nosso projeto aqui. A gente vai utilizar essas três extensões. Eu vou então dar só um overview geral aqui sobre eles, para a gente saber do que se trata, e mais no vídeo a gente vai conseguir ver tudo com mais detalhamento. Então aqui o Coca ele basicamente é uma extensão que ele vai executar o nosso código JavaScript ou TypeScript direto em servidor e já vai dar para nós o resultado. Se a gente tem que executar um Node no terminal ou tem que olhar, fazer alguma depuração por console web. Então aqui eu tenho um array, eu filtrei ele e só de eu já colocar aqui esse array eu já sei o resultado dele. Eu consigo fazer algumas outras operações que ele vai executar tudo para mim da mesma hora. Então o resultado. Consigo fazer com função, um monte de coisa. Então, cara, ele é extremamente produtivo, que a gente não precisa sair daqui, né? E o outro é o Alab. O Alab, ele serve para fazer depuração de testes dinâmico. Ou seja, ele consegue fazer rodar os testes enquanto eu estou em desenvolvimento. Então, se eu botar aqui que a B, a gente espera que ele seja igual a 10, ele já consegue verificar se esse teste vai passar, se não vai. Se eu botei 15, ele já sabe que vai dar errado. Já me fala o tanto de tempo que vai demorar para executar esse teste. Então ele é muito bom, cara, porque a gente não precisa executar aquela rotina de teste, a gente já sabe que está funcionando. Então quando a gente vai desenvolver é muito produtivo. E a gente consegue ver todos os testes da nossa aplicação, ele testa e consegue falar para nós se está funcionando ou não está. E quanto de tempo também demora para cada um. E agora a gente só com o nosso sorteio, que vai estar aí na descrição, que eles deram para nós duas licenças de Coca e duas licenças de Walab. Então, para se inscrever, participar do sorteio, é só entrar aqui, digitar o canal no YouTube, fazer o login, o e-mail e a senha, se eu não me engano. E depois, dia 1º de setembro, eu vou lançar um resultado, provavelmente no YouTube Shorts, com os ganhadores. Então, eu vou mandar por e-mail o resultado de quem ganhou. Então, coloca o e-mail válido com as chaves, ok? Então é isso, o link está na descrição, tanto das extensões como do próprio sorteio. Desejo uma boa sorte para todos e um ótimo vídeo. Então a gente vai começar criando nossa pasta infra. Opa, infra. Aqui dentro a gente vai criar a pasta HTTP. E agora sim a gente vai começar a criar os nossos módulos aqui dentro. Então vamos botar o módulo de usuário. E no módulo de usuário, vamos começar colocando aqui user.controller.ts. E vamos criar o nosso controller de usuário. Então, export class user controller. Opa, estou com o teclado no idioma errado. Aí. User controller. E aqui dentro, a gente só tem que colocar o decorator para falar que realmente é um controller. Beleza? E vamos colocar que todas as rotas que tiverem dentro desse controller vão ter que ser acessadas a partir de users. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um post. A única, né? Essa aqui, a gente não vai fazer os outros métodos para o create, vai ficar para você. Se quiser fazer edição de usuário e tudo mais. O create que a gente vai fazer vai ser com o notes, né? A gente vai realmente entender tudo, get, parâmetros e tudo mais. Mas então tá, então aqui a gente tem um post. Eu vou colocar aqui async create post. O nome da função é irrelevante, não vai mudar nada.
Mas agora aqui, o que a gente vai fazer? Vai então chamar o nosso use case aqui primeiro. Então, vamos pegar ele por parâmetro. Então, constructor private, para a gente já instanciar ele. E vamos lá. Create user use case. E agora, this.createUserUseCase.execute, aqui a gente pode ver que a gente precisa passar os dados que ele necessita, certo? Então tá. Como que a gente vai passar esses dados? Aqui quando a gente está criando uma API, existem várias maneiras de a gente pegar dados. Só que como isso aqui é um post, a gente vai pegar através do body. Então são dados que eles vão mandar tudo a partir do body para nós. E como que faz para pegar dados do body pelo nosso pelo Next, né? O Nest. A gente vai fazer o seguinte, antes da gente começar a pegar aqui de fato, a gente vai criar um DTO, que é o Data Transfer Object, que é um objeto de transferência, vamos falar assim, né? Então a gente vai criar aqui uma parte chamada DTOs, e aqui a gente vai criar user DTO.ts. User DTO não, perdão. User body.ts. E daí aqui a gente faz o seguinte, export class user body. E o que a gente vai colocar aqui? Tudo que a gente espera que ele receba por parâmetro pelo body. Então a gente vai lá, vai receber um name, que vai ser uma string, vai receber um password, que também vai ser uma string, e vai receber um e-mail, que também vai ser uma string. Então a gente tem uma classe com todas as propriedades que a gente precisa receber. Agora, a gente não vai fazer validação do que está vindo mais tarde. No final do vídeo a gente vai verificar, fazer uma validação e toda essa questão. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E agora aqui eu tenho que colocar um decorator, que é o body. Eu vou pegar um objeto, que vai ser o body, do tipo user body. Pronto. User body não, nossa. Vamos botar create user body. Pronto. Deixa eu dar um F2, que ele faz o refactor automático. Create user body. Pronto. Então, agora a gente tem o nosso body do tipo create over body, user body, e a gente consegue desfragmentar ele aqui. Então, a gente vai pegar do body o e-mail, o nome e a senha. E daí a gente vai repassar para o nosso use case. Como a gente já testou, a gente já está funcionando, então a gente não precisa se preocupar tanto. Como isso aqui ele retorna para nós uma promise com o usuário, a gente vai fazer o seguinte, const user igual await e vamos dar um return nesse user só para a gente conseguir ver. Então, o nosso controller está literalmente pronto. Só isso. A gente só tem que fazer algumas coisas, que é o seguinte, vamos criar o nosso módulo desse usuário. Então, user.módulo.ts. Antes eu tinha explicado um pouco mais raso o que é essa questão dos módulos, mas basicamente o módulo a gente vai separar. Deixa eu botar aqui, user módulo. Pronto. O módulo a gente vai separar toda a nossa aplicação em módulos pequenos, que tem a ver com o texto. Então, nesse caso, a gente vai fazer o módulo sobre usuário. Aqui dentro a gente vai colocar os controllers, que os controllers é o meu create não, é user controller, que é o que a gente criou agora há pouco. E os providers vai ser tudo que a gente precisa injetar de dependência aqui. Que nesse caso a gente precisa injetar o create user use case. Então, um provider a gente já vai colocar aqui o create user case. Beleza, então o nosso módulo está pronto. Só que para ele funcionar, a gente tem que vir aqui no meu app módulo, tem que importar esse módulo. Ou seja, no final a gente está só separando os módulos em pequenas partes, com certos contextos, e depois está importando tudo para o app módulos, que vai ser realmente, vai estar tudo aqui, vai virar um grande módulo no final, né? Então tá, então agora eu acredito que já vai estar funcionando. Eu vou executar aqui com vocês para vocês verem qual vai ser o erro que vai acontecer. Então, yarn start dev, ele vai, se não me engano, gerar as rotas. Se a gente não fez nada errado. Não, a gente esqueceu alguma coisa. User module is valid, next cannot return. Tá, então o meu create user use case, ele tá com a classe injetável e esse user repository é que ele não tá conseguindo resolver. Então tá,
O porquê que está acontecendo isso, né? Por que não está conseguindo importar esse user repository? Porque se a gente for ver aqui, esse nosso user repository, ele é uma classe abstrata. Ou seja, ela não tem nada, ela não tem nenhuma lógica, não tem nada. Então, a gente agora precisa criar o nosso próprio repositório, que nem a gente criou esse memória, só que um que acessa o banco de dados. E esse é o que a gente vai utilizar quando tiver expondo a nossa API. Então, quando a gente tiver nos controllers, a gente quer que ele use o nosso, não memória, né? Quer que use do banco de dados. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu dar um clear aqui para limpar. E a gente vai, então, começar a fazer esse banco de dados ali, como é que se fala? Vai começar a fazer os repositórios que acessam o meu banco de dados. Então tá, então aqui na pasta infra, deixa eu só fechar aqui para ficar um pouco mais fácil de ver, a gente vai criar aqui uma parte chamada database. Nessa pasta database a gente vai criar outra pasta que vai ser sobre o nosso Prisma, que é o nosso database atual que a gente está utilizando. Estamos utilizando o Prisma para fazer esse acesso, certo? E agora a gente vai criar outra pastinha aqui que vai ser chamada repositories. Repository. Opa, você viu alguma coisa errada. Repositories. Pronto. E aqui dentro a gente vai começar a criar os nossos repositórios do Prisma. Só que antes de a gente começar a criar realmente de fato os repositórios do Prisma, tem uma coisinha que a gente tem que fazer, que na própria documentação do Next, o Nest ele disponibiliza esse código pra gente. Então vamos aqui na documentação dele e vamos pesquisar aqui por Prisma. E daí aqui embaixo ele vai dar o código do nosso Prisma Service para a gente criar esse arquivo. Então a gente vai ter que vir aqui no início do nosso Prisma, criar um novo arquivo chamado prisma.service.ts e colar esse código. Esse código aqui basicamente é o que faz a conexão com o Prisma. Então, esses dias atualizou o Prisma para a versão 5, que é a que a gente está usando agora. Cadê? Dependências, Prisma. Aqui, o Prisma atualizou para a versão 5. Opa, a gente fez uma coisa errada. Isso aqui, esse Prisma aqui, ele deveria estar em versão de desenvolvimento. Só o Prisma Client tem que estar realmente aqui na versão de dependências. Mas tá. Esse Prisma ele atualizou para a versão 5. Então ele mudou o código que tinha que colocar no Prisma Service. E daí na própria documentação você sempre pega atualizado. Então sempre pega da própria documentação, que a chance de dar errado é bem menor. Então aqui basicamente ele tem uma classe Prisma Service que estende um Prisma Client e implementa um módulo init. Esse é um módulo init do próprio Nest. Quando a aplicação terminar de carregar, ele vai executar. Então aqui ele vai dar uma conexão, ele vai tentar conectar com o nosso banco de dados. Então beleza, esse é o nosso Prisma Service. Agora aqui a gente vai começar a criar os repositórios. Então Prisma user repository. .ts. Beleza. Agora a gente vai dar um export. Prisma user repository. E essa classe ela vai implementar o nosso user repository, a nossa classe abstrata, e vamos ter que disponibilizar todos esses métodos. Então vamos lá. Então deixa eu dar um Ctrl ponto, implementar todos esses métodos. Beleza. Só que como é que a gente faz para acessar o nosso banco de dados daqui? A gente vai utilizar aquele Prisma Service que a gente acabou de pegar da nossa documentação. Então aqui eu vou instanciar uma classe, vou dar um private Prisma, dois pontos, vai ser do tipo Prisma Service. Opa. Pronto, do Prisma Service. Então agora o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e eu vou falar o seguinte: this ponto Prisma ponto. E agora o Prisma ele é sensacional porque a cada tabela, cada modelo que a gente cria lá, ele vai criar direto já, ele vai adicionar no próprio TypeScript dele já a nossa classe. Então se eu clicar em user aqui, ele tem total conhecimento da minha tabela, o que ela precisa, o que ela não precisa. E cara, é sensacional trabalhar com essa ORM. Algumas vezes vocês podem ter, quando vocês forem mexer com Prisma, algum problema de sincronização. Aí eu recomendo vocês usar Yarn Prisma Generate, que ele vai gerar todo o nosso modelo do Prisma ali e vai atualizar no nosso próprio módulo para conseguir utilizar as variáveis que a gente atualizou lá no nosso modelo, né?
Então tá, agora a gente já tem o user, vamos botar um ponto aqui, vamos conseguir ver todos os métodos que a gente tem. Nesse caso a gente vai usar o create e, o create ele pede algumas coisas, ele pede o data e aqui ele pede para a gente mandar todos os dados. Só que a gente tem que lembrar que o nosso user ele é uma entidade. E como ele é uma entidade de classe que está usando props e tudo mais, para a gente passar para cá, a gente não tem como passar user. User. Aqui ele deixou, mas quando eu rodasse ele ia dar um problema. Mas de todo jeito, aqui, se eu fosse passar, teria que botar user.id e fazer assim até para todos. Mas na verdade vai usar um outro conceito bem interessante que vai ser mappers. Para quem nunca ouviu falar mappers, é literalmente a gente criar, pegar um dado e manipular para outro tipo de dado. Como assim? Vamos lá, Prisma user mapper.ts. E daí o que fazer aqui? A gente vai dar um export class Prisma user mapper e vamos criar uma classe estática por enquanto. Opa, aqui que vai ser literalmente toPrisma. A classe estática é para a gente conseguir acessar ela direto sem ter que instanciar essa classe. Esse toPrisma que a gente vai receber? A gente vai receber um usuário do tipo da nossa entidade que a gente criou. Pronto. E aqui a gente vai receber outra coisa, que a gente vai devolver, no caso, o user do tipo que o Prisma espera. Aqui vamos importar manualmente, então import user, ele vai pegar aqui Prisma Client. E daí, como está duplicado, vamos mudar o nome para user how. Beleza. Então ele vai literalmente pegar o meu user do meu tipo entidade e vai converter para o user how que o Prisma espera, o formato que o Prisma está esperando, certo? Então a gente vai só dar um return e vamos fazer aquilo que a gente fez antes. Eu vou só pegar direto alguns dados dele, que já vem de fato. Name, password. Tem mais alguma coisa que a gente precisa? IG. Mas só, né? Só, beleza. Então agora eu vim aqui, vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui. Beleza. Agora a gente está literalmente convertendo para esse. Estamos literalmente convertendo para esse formato já que a gente espera. E só uma coisa que vocês podem ver que aqui ele tem o ID e o prop, certo? Vamos lá na nossa classe user e colocar ela para private, que eu acabei me esquecendo. Private, beleza. Agora a gente já não tem mais acesso a essas propriedades fora. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um const user how, que vai ser igual ao meu prisma user mapper ponto to prisma e a gente vai passar o nosso usuário que a gente está recebendo como parâmetro para ele. Então user how, pronto. Agora, como isso aqui é uma promise, eu tenho que dar um async. E esse aqui também retorna uma promise, tem que dar um await para ele fazer a execução. Não retorna nada, é void, então assim já está pronto. Então a gente está literalmente convertendo o nosso usuário que está recebendo o parâmetro para o formato que o Prisma espera e estamos criando esse usuário do nosso banco de dados. Beleza? Show de bola! Agora também tem que criar o nosso módulo de banco de dados. Então aqui database.modulo.ts. Agora nesse data module a gente vai dar um export class database modular e @modular e vamos passar as coisas que ele precisa. Nesse caso ele vai precisar de um provider, que vai ser esse nosso Prisma Service. E agora vem um pulo do gato. Por quê? Como é que a gente pode fazer para injetar aquele meu user repository, certo? Agora, vou fazer o seguinte, vai colocar um objeto aqui. Quando a gente coloca um objeto, a gente tem algumas propriedades. Eu vou colocar o provider, que vai ser um user repository, vou explicar isso já já, e um user class, que vai ser o nosso Prisma user repository. Pronto. Então tá. O que a gente está fazendo? A gente está literalmente falando o seguinte, ó. Quando tiver a classe user repository, pode injetar a classe Prisma user repository. Então, o que vocês conseguem ver, isso aqui é fantástico. Por quê?
a gente consegue fazer essa troca de repositório muito fácil. Digamos que hoje eu não quero mais usar esse banco de dados, quero usar outro. Como a gente está usando o Prisma, a gente ainda consegue usar todos os do próprio Prisma, certo? Só que se algum motivo a gente quer usar um outro banco que não tem ali com Prisma, a gente só cria uma outra pastinha aqui, sei lá, vamos ver, Firebase. Nem sei se dá, mas Firebase. Cria os repositórios do Firebase e tudo mais. E depois a gente só vir aqui e trocar aqui, ó. Firebase. Repository. E a gente já consegue trocar esse dado, porque a única coisa que importa, ele só precisa implementar o meu user repository. Se implementar essa classe e disponibilizar esses métodos, não tem problema. Então a gente consegue trocar de banco de dados sem mexer na nossa lógica, sem ter que mudar muita coisa. A gente só vai mexer aonde é o nosso repositório, as coisas que realmente são do banco de dados, que a gente precisa utilizar, entendeu? Então, cara, é fantástico usar esse tipo de design pattern. Então tá, então agora a gente tem nossos providers, só que a gente precisa fazer o seguinte, como a gente está querendo injetar essa classe aqui, a gente tem que exportar ela. Então vamos lá no export e vamos exportar o meu user repository. Então agora eu vou exportar o user repository para injetar no Prisma Service, Prisma Repository, beleza. Então agora eu vou lá no meu Database Modeler, vou aqui no App Modeler e vou importar esse outro módulo. Importando esse outro módulo, eu vou executar, só que ele ainda não vai dar certo, mas eu vou mostrar para vocês o porquê. Start Dev. Deu um errinho que está falando, ó, não foi possível resolver a dependência do create user use case. Mas como não, se a gente ainda tá, se a gente já está colocando ele, né? Só vamos ver se a gente não esqueceu de colocar o injectable aqui em cima. Então a gente esqueceu de colocar o injectable. Tem que colocar injectable, beleza. Mas ele continua dando erro, né? Por quê? Porque quando a gente está exportando uma classe dessa maneira, a gente também precisa importar esse módulo no módulo que está usando o meu repositório. Então aqui no meu user, cadê meu user, que é HTTP, user, controller, módulo, a gente tem que importar o meu database. Agora sim, não é para dar erro, né? Só que deu alguma coisa que a gente fez errado, vamos ver. Next não conseguiu resolver as dependências do create user. Argument user repository at index 0 não é avaliável. Beleza. Vamos entender o que está dando de errado aqui. Estamos com o provider, estamos com os controllers. Aqui a gente tem, estamos recebendo por injeção. Tem um injectable aqui em cima. O meu user repository, ele está certinho. Estou recebendo um user repositório. Aqui dentro no meu database, eu estou recebendo esse user. Estou exportando ele da maneira certa. O que está faltando que a gente não está vendo aqui? Vou dar uma olhadinha. O erro estava aqui. Eu basicamente coloquei um módulo no controller. Mas na verdade, quando é módulo, a gente tem que importar ele, certo? Então aqui, Database Módulo. E agora sim, já está tudo funcionando certinho. Já mapeou a nossa rota de usuário para a rota push. E vamos fazer um teste, né? Então, aqui eu vou usar Insomnia. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou pegar esse localhost. Cada cliente vai ter um jeito de criar essas variáveis, né? Mas aqui eu vou em Manage Environments. Vou criar uma nova variável. Uma variável de dev para desenvolvimento. E aqui dentro eu vou criar uma base underline URL, onde eu vou colocar esse endereço localhost, só para eu não ter que ficar escrevendo. É só botar uma corzinha aqui para ficar bem bonitinho e fechou. Então eu vou selecionar a variável de ambiente. A partir do momento que eu der um Ctrl espaço, ele já vai mostrar as variáveis que tem. Então base URL, barra, e agora users, e ele vai ser uma rota post. Então agora a gente vai mandar um JSON para ele com os dados que ele está esperando. Então eu vou botar aqui e-mail, que vai ser e-mail@gmail.com. Aqui vai ter o name, que vai ser um nome, então Vitor. E aqui a gente também vai receber o password, que vai ser 123 123. Então, se eu enviar, pronto, deu tudo certo aqui, ele retornou para nós.
pode ver que está no formato meio estranho, que ele está retornando só a classe. Então está retornando props e underline ID, que é o formato que ela está. Por isso que a gente vai fazer view model já para resolver isso. Só vamos verificar se realmente foi salvo no nosso banco de dados. Então se a gente vem aqui no, cadê? Prisma aqui. Prisma, devdb, open. Eu vou até configurar esse default editor. Pronto. Vou baixar aqui, pronto. O que está acontecendo? Ele já, no meu usuário, criou o Vitor com e-mail, com a senha criptografada, como a gente já tinha feito o teste antes. Não é novidade. E já está aqui o nosso created at e o ID que a gente pediu. Então, show sensacional. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar então o nosso view model para a gente conseguir mandar, escolher como que a gente vai mandar os dados para o usuário de fato, né? Então tá, então a gente vai vir aqui no meu user, vamos criar aqui view model e vamos criar user view model.ts. Então, agora que a gente vai criar a nossa classe, export class user view model. E aqui a gente vai só pegar e criar um to. Como é que era? Fugiu? To HTTP. Então, static h2 HTTP. E aqui a única coisa que a gente vai fazer, a gente vai receber um user. Vamos receber um usuário das nossas entidades. E vamos retornar o formato que a gente quiser. Então, como a gente quiser mandar, a gente vai acessar por aqui. Então, created public name passage. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou mandar todos os dados. Vou mandar um objeto com todos os dados para ele, menos o password. O password a gente não precisa enviar. Então, vai só com o e-mail name created that. E agora, aqui no meu users controller, em vez de passar o usuário, eu vou passar user view model.toHTTP e o meu usuário que a gente pegou. Então agora, se eu fizer essa requisição de novo, opa, a gente tem alguma coisa errada, que deu, que houve? Invoked Prisma contain failed field email. Eu mandei errado aqui. Tá, é por causa que o e-mail ele é único. A gente fez uma regra de negócio onde a gente colocou aqui no nosso Prisma que o e-mail é único. Ou seja, ele vai dar problema. Então, vamos botar e-mail 1. Agora sim, já deu certinho e voltou no formato que a gente queria. Então, o ID, o e-mail, o nome e quando que foi criado. Então, cara, sensacional. Quase pronto. A gente só vai fazer agora implementar o Class Validator. Então, se a gente aqui na documentação, para a gente fazer como é que fala? Essa implementação, o Nest recomenda para a gente utilizar o Class Validator. Então, a gente vai instalar o Class Validator. Vamos dar um ponto para você aqui para finalizar. E a add o Class Validator já com o Transformer. E agora, a gente vai lá no nosso DDO, que a gente criou antes, e vamos começar a colocar as validações. Deixa eu só ele terminar de instalar. Fechou. Agora, o e-mail. O e-mail, ele precisa ser uma string. Ele precisa ser um e-mail. E não pode ser vazio. Is not. Beleza. Deixa eu só copiar aqui. O meu nome vai ser a mesma coisa. Ele tem que ser uma string, não pode ser vazio. E a minha password também. Então agora a gente já tem essas validações. E olha só o que vai acontecer quando eu deixar de passar algum parâmetro e enviar. Tá. Ele não vai acontecer nada. Primeiro, porque eu não startei ele. E segundo, porque a gente tem que colocar um trechinho de código lá no nosso main. Cadê? Isso aqui. Isso aqui a gente faz uma vez só, quando está criando a aplicação, a gente até esquece. Então aqui, no meu main, e aqui de baixo a gente vai criar o user global pipe com o new validation pipe. Então agora já para estar tudo certo. E quando eu enviar, ele vai dar aqui mensagens de erro para nós. Então,
email should not be amp, email but must be an email, ele precisa ser uma string, não pode ser vazio. Então a gente já mandou tudo aqui para nós as validações sem dar um erro, porque se eu não colocasse essas validações, quando eu não deixasse de enviar algum dado, a minha aplicação simplesmente ia quebrar. Então se eu vim aqui e der um send, ele ia quebrar a minha aplicação. Então beleza, então assim a gente já consegue ter certeza que a nossa aplicação não vai quebrar quando não for enviado os dados que a gente pediu. Então tá, agora o que vai acontecer? Esse vídeo aqui a gente terminou de fazer toda essa implementação, então vimos toda essa parte de show, view models, já criamos nosso controller, os módulos, criamos nosso database, e não vai fugir mais muito disso, certo? Agora vai ser tudo nesse formato, a gente sempre vai fazer esse esquema para criar cada uma das ações. A gente vai conseguir ver isso principalmente no nosso CRUD, que vai ser basicamente uma repetição disso, para ficar bem fixo na memória de vocês. E também depois a gente vai então criar um formato de erro customizado, porque hoje a gente tem esse erro aqui, que é o erro customizado deles, que está vindo do próprio Class Validator. Mas quando a gente for ter que criar o nosso erro, a gente também vai colocar então um padrão global para todo mundo. Vamos fazer uma boa validação disso aqui. Então tá, vimos tudo. Agora a próxima aula a gente vai começar a ver sobre autenticação. Vamos colocar uma autenticação usando o Passport. E eu já vi toda a questão de JWT, local, entender bem como é que são as estratégias. Então vai ser um vídeo bem interessante. Então é isso aí, gurizada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam curtindo, entendendo, quebrando a cabeça aí. Mas muito legal fazer esse conteúdo aqui para vocês. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilhe para algum amigo que pode estar gostando, querer esse conteúdo. E não se esqueça de entrar no nosso sorteio que está acontecendo das duas extensões aí, das quatro extensões, na verdade, que a gente está sorteando as chaves. Então, para você fazer esses testes e tudo mais. Então, foi um prazer imenso e até a próxima.